Eu nunca senti tanta paz. Eu nasci com mente próspera. Realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Então eu consigo hoje trabalhar 2 horas por dia para a empresa, tocar o meu negócio, e agora nós estamos tocando a holding e mais os cursos online. Se uma pessoa quer me escutar e quer aprender comigo, eu vou dar o meu melhor. Então, mente próspera é isso, prosperidade em todas as áreas, em toda a sua vida. O importante é a gente realmente estar bem, estar pleno e aproveitar a vida com tudo que ela tem e pode nos oferecer. Imagine como seria se você pudesse criar uma vida de extremo sucesso profissional e financeiro, atingindo todos os seus objetivos, fazendo o que você ama fazer. Talvez o seu objetivo seja finalmente começar a ter sucesso financeiro e nunca mais se preocupar se vai poder ou não pagar suas contas com folga e dar conforto e lazer para você e para sua família, poder tirar férias e viajar para onde você quiser. Ou talvez o seu objetivo seja ter ainda mais sucesso do que o que você tem hoje, dobrando, triplicando ou quem sabe até aumentando 10 vezes aquilo que você ganha. Imagine ainda conseguir tudo isso ao mesmo tempo que você conquista paz interior, melhora seus relacionamentos familiares, tem mais saúde, mais tempo livre e dorme melhor. Imagine poder finalmente se libertar do estresse, da ansiedade e da dor de não poder conviver com seus filhos e a sua família como você gostaria. Eu sou André Lima, criador do programa Mente Próspera, e aqui nesse mini treinamento da Jornada da Prosperidade, eu vou mostrar para você quais são os 4 passos da metodologia que eu desenvolvi para reprogramar a sua mente e alcançar uma prosperidade extraordinária. Esse é um conhecimento que, quando aplicado, vai transformar a sua mente em uma máquina de gerar, enxergar, atrair e aproveitar oportunidades de crescimento, e que tem como benefício extra o aumento da sua qualidade de vida em todas as áreas. Mesmo que a sua vida financeira tenha sido de altos e baixos até hoje, mesmo que você esteja endividado e que você tenha fracassado várias vezes ou sinta que já não tem mais esperança de mudar, mesmo que você já tenha tentado de tudo para elevar o seu nível de sucesso para um novo patamar e você se sinta estagnado, mesmo que hoje você esteja estressado, ansioso e sem tempo para a família e não saiba como sair desse ciclo. E não importa qual seja a sua profissão, a sua idade, se você é homem ou mulher ou o lugar onde você mora. A aplicação dessa metodologia tem levado a provocar mudanças profundas na vida de pessoas comuns, como foi esse caso aqui. Oi gente, meu nome é Renata, eu tenho 41 anos e sou do Rio de Janeiro. Antes do Mente Próspera, eu era muito ansiosa e tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era morrer e não conseguir realizar os meus sonhos. Isso me causava muita angústia, muito sofrimento. Logo no início, nos 2 primeiros meses do Mente Próspera, eu consegui uma coisa que eu não via como realizar na minha vida, que foi me mudar para uma casa dos sonhos com os meus filhos. O meu filho mais velho sempre falava assim: mãe, vamos nos mudar para uma casa, e a gente achava que não tinha condições financeiras para isso. E a gente se mudou para uma casa no interior, fora do Rio, onde a gente não tem violência, não tem trânsito, a qualidade de vida é muito melhor. E meu filho falava assim: mãe, eu imaginava que a gente ia se mudar para uma casinha com um quintalzinho, nunca imaginei que a gente fosse mudar para esse casarão. A gente vive numa casa hoje com uma qualidade de vida inacreditável. A gente planta muito das coisas que a gente colhe, a gente cria vários bichinhos que eles amam, os meus filhos, a gente come ovos frescos de galinhas criadas com a gente todos os dias. Eu consegui sair de um ciclo vicioso, onde eu entrava num trabalho e em outro, fazia coisas que eu não gostava, só para pagar as minhas contas e ter um plano de saúde. No final eu não tinha nenhum plano de vida. Então eu vim para cá, para o interior, mesmo com uma incerteza de emprego, porque eu achava que eu não ia conseguir emprego aqui. E por um tempo foi assim. E depois eu consegui uma coisa que eu também não acreditava que poderia ser possível. Um amigo me ligou e me ofereceu um emprego trabalhando junto com ele para uma pessoa remotamente, onde eu ganho hoje, trabalhando em casa, ficando com meus filhos, eu ganho o dobro do que eu ganhava. Além disso, a qualidade de vida, tudo que eu tenho hoje não paga. Então eu posso dizer que eu ganho 4 vezes mais do que eu ganhava, sou muito mais feliz do que eu era. E eu sei que ainda tenho uma longa jornada a percorrer em busca dos meus sonhos, mas hoje em dia eu curto muito mais essa jornada. Eu sei que não é um destino, são as minhas Ítacas. Eu estou muito mais presente e aproveitando tudo que a vida tem para me oferecer, que eu sei que ainda tem muito mais. Muito obrigada, André Lima. Com você também eu aprendi a diferença entre
focar nos seus sonhos e ter apego. E isso foi muito importante para mim, para que as coisas começassem a acontecer na minha vida. Espero que vocês também consigam muito disso. Obrigada, tchau. E é claro que os resultados variam de pessoa para pessoa, mas eu já tive alunos que tiveram resultados incríveis nas mais variadas profissões. São professores, funcionários públicos, empreendedores, advogados, professores de yoga, empresários, terapeutas, dentistas, médicos, engenheiros, publicitários, coaches, administradores de empresa, artistas plásticos, economistas, cantores, autônomos e pessoas que trabalham em empresas privadas. São pessoas de todas as idades e profissões. Eu tenho centenas de casos de alunos que passaram por transformações profundas e alguns deles eu vou compartilhar com você aqui na Jornada da Prosperidade. Mas como tudo isso é possível? Para que você entenda, eu preciso contar como foi que eu cheguei nessa metodologia. E foi através da minha jornada de autoconhecimento que eu aprendi a dar os 4 passos necessários para reprogramar a minha mente e criar a vida que eu tenho hoje. Hoje eu faço o que eu amo. Eu fundei o Instituto EFT Brasil, uma empresa que atua para transformar a vida das pessoas em todas as áreas, através do autoconhecimento, e que hoje tem mais de 15 mil alunos e fatura múltiplos 7 dígitos por ano. Eu dou palestras em vários eventos pelo Brasil, tenho centenas de milhares de seguidores nas redes sociais e a minha vida profissional cresce a cada dia, assim como a minha saúde e a minha qualidade de vida. Mas antes, definitivamente, a minha vida não era assim. Eu já tive uma empresa de engenharia e cheguei a dever mais de R$1.100.000. Eu vivia no estado de tensão constante, beirando desespero em muitos momentos. Eu tinha muita insônia e quando eu conseguia dormir, eu acordava de madrugada, às vezes todo suado e outras vezes sentindo até calafrio. E a vontade que eu tinha naquela época era de simplesmente desaparecer. Eu vivia esperando a sexta-feira ou algum feriado chegar para fugir um pouco da minha realidade. Quando chegava o domingo, eu já sentia aquela sensação horrível no final da tarde, porque eu sabia que ia começar tudo de novo. E a segunda-feira, para mim, era o pior dia da semana. Quando eu abri essa empresa, eu acreditava que se eu trabalhasse muito, se eu desse o meu melhor, em algum momento as coisas iam melhorar no aspecto financeiro e finalmente eu poderia ainda chegar num patamar onde eu teria também mais tempo livre e mais qualidade de vida. E às vezes até parecia que a empresa ia deslanchar, só que aí logo depois alguma coisa dava errado. Um contrato era encerrado porque o cliente não podia mais pagar, ou então a gente não recebia um pagamento que estava prestes a receber, ou então um contrato que ele estava quase sendo fechado, ele era adiado, ou era cancelado, ou era repassado para alguma outra empresa. E a cada vez que essas coisas aconteciam, a empresa ficava mais endividada. E foi assim durante 7 anos. Eu trabalhava muito, eu vivia estressado, sem dinheiro, sem tempo para nada. O relacionamento em casa com a minha esposa foi se deteriorando até que chegou num ponto que a gente se separou por um tempo. E eu me senti envergonhado pela minha situação financeira, os credores batendo na minha porta com muita frequência. Por isso eu vivia fugindo do escritório. Eu tinha pavor quando o telefone tocava, dava uma sensação horrível, porque a chance era grande de ser mais um credor me pressionando. Eu já não tinha mais cara nem palavras para pedir um novo prazo e contar mais um drama que eu estava passando e no final das contas não consegui cumprir o que eu tinha combinado mais uma vez. Eu sentia como se eu fosse uma pessoa desonesta, um enrolador, mentiroso, um ladrão, porque era assim que eu sentia que muita gente me julgava. Eu vivia devendo aluguel do escritório, atrasava 3, 4 meses e o pior é que o dono do prédio que me alugava o escritório era meu vizinho de sala. Então era muito constrangedor encontrar com ele no corredor e no elevador. E eu confesso que muitas vezes eu só saía da sala quando eu me certificava que ele não estava por ali por perto no corredor. E com relação aos meus funcionários, para pagar o salário deles era quase sempre como ter que fazer um milagre para conseguir o dinheiro. Era uma tensão constante, eu só conseguia normalmente de última hora e muitas vezes atrasava por vários dias. O interessante era quando eu ia receber algum pagamento de um cliente, né? Porque nesse caso surgiam 2 emoções opostas em mim. Por um lado eu ficava feliz porque eu ia receber um pagamento e por outro lado eu já ficava triste porque eu já sabia que aquele dinheiro ali não ia cobrir as despesas e nem o que eu devia. Então eu me sentia um mero repassador do dinheiro, como se eu fosse uma tubulação por onde o dinheiro passava sem que nada ficasse comigo. E eu vou contar uma coisa bem pessoal que aconteceu naquela época e que durante muito tempo eu não contei para ninguém. Então eu lembro que um dia eu cheguei na minha casa e não tinha nada na geladeira, não tinha nada para comer na despensa, eu não tinha mais cartão de crédito, eu não tinha mais dinheiro na conta e aquilo me deu um misto de tristeza, de sentimento de fracasso, de medo. Então imagine o que é
você ter uma empresa e você não conseguir prover nem o próprio sustento. E foi aí que eu tive que ligar, né, para minha mãe para pedir ajuda e poder comprar alguma coisa no supermercado. E ainda bem que eu tinha com quem contar, mas foi uma grande vergonha para mim. Tem pessoas que conseguem ter a parte financeira fluindo bem ou razoavelmente bem, mas elas sofrem com excesso de trabalho, com a falta de tempo, com estresse. No meu caso, eu sofria com o pior dos dois lados da falta de prosperidade. Era a falta de dinheiro, aliada à falta de tempo e um estresse extremamente alto. E aí, com o passar do tempo, eu fiquei muito deprimido. Na pior fase dessa depressão, eu chegava em casa no final da tarde e todos os dias eu ia para a cama chorar de tristeza, de medo, desespero, sem saber como sair daquela situação. E eu não conseguia entender por que a minha vida era daquele jeito, porque, em teoria, eu tinha tudo para ter muito sucesso financeiro e para construir uma vida equilibrada, porque eu era uma pessoa vista como alguém bem preparado e como uma pessoa esforçada. Então, por isso eu passei muito tempo acreditando que essa falta de sucesso era por conta de fatores externos. Eu então pensava que era culpa do governo, eu reclamava muito dos impostos. Então, cada nota fiscal que eu emitia, eu pagava 17,33% de imposto. E o meu lucro muitas vezes não chegava nem a 10%. Muitas vezes eu tinha até prejuízo. Então eu dizia que o governo era um sócio que não trabalhava, que ficava com a maior parte do dinheiro e nunca dividia nenhum prejuízo comigo. Eu culpava também o meu sócio, porque muitas vezes ele esquecia de incluir itens nos orçamentos e a gente tinha que entregar a obra e arcar com aquele prejuízo. Eu também o culpava por ser desorganizado financeiramente. Eu culpava o mercado e os clientes que viviam pechichando e me dando calote, e assim eu me sentia vítima do sistema, das pessoas, vítima da situação que eu estava vivendo. Porque afinal de contas, eu era uma pessoa inteligente, eu era honesto, extremamente dedicado e eu me achava um bom profissional. E eu sentia que eu não merecia passar por aquela situação terrível. Depois eu comecei a acreditar que o meu problema era a falta de sorte. E quando as coisas foram piorando, parecendo irreversível, e aquela depressão se acentuou, eu comecei a achar que tinha algo sobrenatural, algum karma, alguma coisa espiritual que não me deixava prosperar. E foi a partir desse sofrimento mais intenso que eu comecei a buscar autoconhecimento, coisa que eu nunca tinha dado a menor importância. Então imagina eu, um engenheiro, uma pessoa cética. Tudo para mim era uma questão de preparo intelectual e de esforço. Então essas coisas de autoconhecimento, autoajuda, tudo isso para mim era bobagem. Eu tinha 3 objetivos quando eu fui buscar autoconhecimento, né? Me curar da depressão, entender por que a minha vida estava daquele jeito e reverter a minha situação financeira. E aí, pouco a pouco, eu fui descobrindo algumas respostas, fui montando um grande quebra-cabeça e teve uma coisa que me chocou. Eu descobri que a única fonte causadora de toda aquela situação de sofrimento tinha nome e sobrenome: André Lima. Isso mesmo, de repente eu tive uma clareza enorme que reclamar dos fatores externos era apenas uma maneira de eu não olhar para mim mesmo, me vitimizar, não assumir a responsabilidade pela minha vida. Foram meses de pesquisa, eu li vários livros que falavam sobre prosperidade, eu fiz vários cursos ligados à área de autoconhecimento, eu passei por diversos trabalhos terapêuticos, eu ficava horas e horas pesquisando na internet. E a cada livro que eu lia, ou cada curso que eu fazia, cada filosofia de prosperidade que eu aprendia e aplicava, até me ajudava um pouco, só que eu não via resultados práticos na minha vida profissional e financeira. E demorou muito até que eu juntasse todas as peças do quebra-cabeça e eu pudesse realmente ter resultados efetivos na minha vida profissional. E uma das coisas que fez total diferença para solucionar o problema foi ter descoberto uma técnica chamada EFT, que significa Emotional Freedom Techniques, que muitos de vocês que me seguem já conhecem. Essa técnica já me ajudou muito, tem ajudado os meus alunos a transformarem as suas vidas. E conhecer essa técnica foi fundamental na montagem desse quebra-cabeça. Depois eu vou falar um pouco mais sobre a técnica da EFT. Bom, aprender tudo isso foi a lição mais cara da minha vida, porque foram precisos anos de sofrimento, um prejuízo milionário e depois muito investimento de tempo e dinheiro no meu autoconhecimento. Mas foi por causa dessa experiência que eu desenvolvi várias habilidades, um conhecimento também que tem servido para ajudar milhares de pessoas a melhorar as suas vidas no campo emocional, pessoal e profissional. E foi com esse aprendizado que eu criei o programa Mente Próspera para ajudar as pessoas a conquistar uma prosperidade extraordinária sem ter que passar pelo sofrimento que eu passei para descobrir o caminho. Depois desse processo de transformação, eu encontrei a minha missão de vida, que é ensinar assuntos ligados ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu saí da empresa de engenharia sem levar nada e recomecei a minha vida profissional do zero absoluto.
E apesar de não ter nenhuma experiência, de todo mundo achar que não dava para ser bem sucedido com isso, eu comecei a crescer profissional e financeiramente de uma forma constante e sustentável. Então, graças a toda essa transformação interior, isso me permitiu trabalhar com o que eu amo, sendo muito bem remunerado e ainda sobrando tempo livre para ficar com a família, para passear com meu filho todos os dias, praticar atividade física e dedicar tempo para mim. Bom, agora que você já sabe como foi que eu adquiri esse conhecimento, eu vou revelar os 4 passos que eu descobri para reprogramar a sua mente e criar uma prosperidade extraordinária. A primeira coisa que vem à nossa mente quando nós falamos de prosperidade é abundância financeira e material. E, embora isso certamente faça parte da prosperidade, é apenas um dos seus aspectos. Então, para mim, prosperidade extraordinária significa ter mais do que o suficiente para você viver uma vida confortável, crescer profissionalmente e financeiramente de forma constante ao longo do tempo, trabalhar em algo que seja a sua verdadeira vocação ou a sua missão de vida e ser muito bem remunerado por isso, trabalhar utilizando os próprios talentos e habilidades que você tem a serviço da sociedade e também estar em constante melhora nos relacionamentos familiares, ter tempo livre para si mesmo, ter tempo livre para ficar com as pessoas que você ama, melhorar a sua saúde a cada dia, dormir bem, melhorar a sua qualidade de vida de uma forma geral. E o primeiro passo para reprogramar a sua mente é fazer o que eu chamo de um mapeamento mental e emocional. Nesse mapeamento você vai descobrir quais são os programas negativos internos que sabotam a sua vida pessoal, profissional e financeira. Eu vou explicar isso melhor. A maioria das pessoas atribui a falta de prosperidade e qualidade de vida principalmente ao azar, fatores externos que ela não controla, né? Por exemplo, a economia que vai mal, o mercado que está saturado, a profissão que não é reconhecida, ou ao chefe que não dá uma chance, ou até a algo kármico ou sobrenatural, como já foi o meu caso. Outros acreditam que a falta de prosperidade ela está ligada a alguma falta de conhecimento intelectual. Então são pessoas que seguem fazendo cursos e mais cursos, que ficam cada vez mais preparadas intelectualmente, mas mesmo assim o resultado prático na vida financeira é pequeno ou até mesmo inexistente. Você deve conhecer pessoas que são inteligentes, preparadas, dedicadas, são esforçadas, mas que apesar disso, elas têm uma vida financeira muito aquém do que elas acreditam que seria justo e elas ficam frustradas vendo pessoas menos preparadas tendo mais sucesso. Ou talvez você conheça pessoas inteligentes que até são bem-sucedidas financeiramente, mas que vivem estressadas, sem tempo para a família, piorando a saúde a cada dia. Tem 2 coisas que eu posso afirmar para você com toda a convicção. A primeira é que os nossos grandes sabotadores não são externos a nós, e a segunda é que eles estão em um nível bem mais profundo do que a nossa mente racional e são muito mais poderosos do que o nosso intelecto. Existe um erro fundamental que leva as pessoas a não conseguirem criar a vida de sucesso e a qualidade de vida que elas desejam. E esse erro custa muito caro. Para entender, é preciso explicar o seguinte: nós temos 2 mentes. A mente consciente, que é onde fica o nosso lado racional, o nosso intelecto, e nós temos em um nível mais profundo a mente subconsciente. E a maioria das pessoas pensam que elas estão realmente comandando as suas vidas a partir da mente consciente, usando o lado racional e o intelecto. Só que é um grande erro acreditar que as nossas escolhas e decisões são tomadas pela mente consciente. Na verdade, nós somos praticamente controlados pelo nosso subconsciente. Isso já foi comprovado cientificamente. Segundo a neurociência, somente 5% das nossas decisões são tomadas pela mente consciente. Os outros 95% das decisões são feitas pela mente subconsciente. Ela é muito mais poderosa, muito vasta e profunda, e ela faz tudo no piloto automático. O subconsciente, para você ter uma ideia, ele consegue processar um volume de informações por segundo que é 1 milhão de vezes maior do que a nossa mente racional. Então, por isso, o subconsciente é literalmente 1 milhão de vezes mais poderoso. As decisões que nós tomamos vêm lá das profundezas do subconsciente e quando essa decisão emerge, a mente racional apenas acata e muitas vezes justifica, arrumando argumentos lógicos para dar suporte àquela decisão. Só que a decisão que emergiu, ela já havia sido tomada inconscientemente. Se as nossas decisões fossem tomadas apenas de forma racional,
Ninguém usaria drogas pesadas, destruindo a própria saúde, destruindo a família. Ninguém ficaria em relacionamentos destrutivos que só causam dor. Ninguém comeria em excesso, nem comeria coisas que fazem mal à saúde. Então existe uma força mais profunda que nos leva a agir. É na mente subconsciente que estão instaladas as crenças, as emoções negativas que agem como verdadeiros programas que determinam as nossas escolhas e que criam a nossa realidade. Nos levam a repetir os mesmos problemas ao longo da vida, nos influenciam sutilmente, levando a decisões erradas e atraindo situações que a gente não quer. Enquanto os programas não mudam para algo melhor, você colhe as consequências negativas. Quando você não entende isso claramente, a tendência é que você siga a sua vida inteira, tentando mudar os resultados externos que você não gosta, se esforçando, usando inteligência racional, usando força de vontade, e no final das contas você é vencido e os problemas continuam e muitas vezes até pioram. É como se alguém quisesse se ver mais bonito no espelho, só que no lugar de colocar uma roupa mais bonita, tomar um banho, pentear o cabelo, a pessoa fica tentando mexer na imagem que ela vê no espelho. Nunca vai funcionar. Se você quer realmente mudar a sua vida de forma profunda e definitiva, só existe um caminho: mudar aquilo que está gravado no seu subconsciente. Eu lembro da mãe de um amigo meu de infância. Eu sempre ouvia falar que ela ficava pendurada em empréstimos. Não importava se a economia do país ia melhor, se ia pior, se ela mudava de emprego ou se ela ganhava uma promoção. Sempre pareciam acontecer coisas que a levavam a ficar endividada. O meu ex-sócio abriu uma primeira empresa e ele faliu. Aí ele colocou a culpa no primeiro sócio que ele teve. Depois ele abriu uma segunda empresa comigo, nós falimos e ele acreditava que a culpa era minha. Aí depois ele abriu uma terceira empresa sozinho e ele faliu também. E talvez você conheça alguém que repete os mesmos problemas, né? Seja na área da prosperidade ou às vezes até em outra área da vida, como os relacionamentos. Agora, quais são essas crenças e emoções que funcionam como programas no nosso inconsciente e que geram problemas de prosperidade? No programa Mente Próspera eu mostro mais de 190 crenças, emoções e sentimentos sabotadores. Eu vou mostrar algumas delas agora para que você possa iniciar o seu mapeamento mental e emocional. Tem várias crenças que associam dinheiro a coisas negativas. Pensamentos do tipo: dinheiro é sujo, dinheiro corrompe as pessoas, dinheiro atrai falsos amigos, dinheiro atrai assalto, inveja, ou só se ganha dinheiro sendo desonesto, dinheiro é o mal do mundo. Cada vez que você associa o dinheiro a coisas negativas, o seu inconsciente vai fazer de tudo para você se afastar dele como uma forma de autoproteção. Esse estudo de caso que eu vou mostrar agora, ele ilustra bem isso. Meu nome é Renata, eu sou de Belo Horizonte, eu tenho 36 anos. Eu fui uma adolescente meio revoltada mesmo, eu não levava desaforo para casa, muito insegura, tinha muitos medos. Um dos meus maiores medos era que meus pais morressem ou que minhas irmãs morressem. Aí meus sobrinhos nasceram, fiquei com medo deles morrerem também. Aí eu comecei a namorar com uma pessoa que eu realmente gosto. Comecei a pensar, eu só fui incluindo na lista pessoas que eu tinha medo que morressem. Mas além do medo da morte, eu tinha medo que tudo pudesse fracassar, que os meus negócios, que os meus planos, que os meus desejos. Se eu estivesse planejando uma viagem, eu achava que ela ia fracassar. E de fato tudo fracassava. Esse medo, ele ficou tão grande, mas tão grande, que eu comecei a adotar um comportamento que começou a me gerar uma ansiedade muito grande que eu tive que tomar antidepressivo. E aí, um dia eu recebi um e-mail de uma pessoa que indicou o Mente Próspera. E eu tinha muitas crenças negativas em torno de dinheiro, assim, de prosperidade. Ah, não, prosperidade é para os outros, para mim não. Eu vou ser feliz, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro. Eu pensava, dinheiro é sujo. E um dos vídeos do André Lima que me tocou, ele era isso, que a gente tinha muitas crenças que faziam a gente rejeitar o dinheiro, a prosperidade como um todo, né? A prosperidade não é só o dinheiro. E eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? Eu falei, vou pagar pra ver. E de fato, paguei pra ver. E eu confesso que eu tava meio desconfiada do curso. Falei, gente, um curso online vai me dar isso tudo? Eu falei, não, eu tô nessa caminhada, eu vou ver e eu vou arriscar. Logo no início do produto, ele tem lá um raio-x que começa a falar, que faz a gente entender quais são as nossas crenças em torno do dinheiro. Foi aí que eu falei, gente, eu anotei, assim,
devia dar umas 5 páginas de caderno. Eu falei, gente, como é que eu vou resolver isso tudo agora? Porque aí ele trouxe a consciência, né? Ele levou a consciência e falou assim, olha, é isso que você tem. Eu falei, gente, mas que tanto de problema que eu tenho, e agora, o que eu faço? E de fato, ao longo do programa dele, eu consegui ter recursos, ele dá muitos recursos para que a gente dissolva aquilo e resolva. E aí eu comecei a ver que a minha relação com o dinheiro já começou a mudar. E como que eu vi isso? Não foi só achando que o dinheiro não era mais sujo, mas porque o dinheiro começou a vir. Parece que eu simplesmente desobstruí a torneira e de repente começou a fluir. A gente tem uma empresa familiar, a gente tem uma escola de inglês. E aí a minha renda aumentou em 40% logo ali, enquanto eu fazia o curso. Eu e uma das minhas irmãs, a gente já tinha uma confeitaria que ela estava adormecida. E aí a gente deu outra cara para a confeitaria, o que aumentou as nossas rendas, né? E aí eu ensinei FT para elas, então quando a gente tinha conflitos, ficava nós 3 lá na sala fazendo FT, quando a gente achava que precisava desbloquear algum canal de alguma negociação nossa, nós 3 fazíamos FT. Depois desse processo todo de limpeza dessas crenças que impediam o meu progresso, hoje em dia os meus medos são muito diferentes do que eu tinha. Hoje eu tenho medos normais, eu me sinto muito mais confiante, eu me sinto mais poderosa, a verdade é essa, mais poderosa. Eu sinto que eu tenho um recurso na minha mão que vai me ajudar a ir para onde eu desejo. Eu comecei a ter reflexos na minha vida que eu não imaginava que eu fosse alcançar. Quando eu conversei com o André, eu falei, André, realmente, minha renda aumentou, mas eu tive ganhos muito maiores do que o dinheiro. Eu consigo, de fato, definir a minha vida antes e depois do Mente Próspera. Existem crenças que nos dizem que não é possível ter 2 coisas boas ao mesmo tempo na vida. Por exemplo, não dá para ter um alto nível de sucesso financeiro e paz interior. Se você se dedicar para ganhar muito, vai prejudicar seus relacionamentos familiares. Não dá para ter um alto nível de sucesso profissional e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. Então essas crenças nos levam a abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Eu vou dar mais exemplos de pensamentos que podem nos atrapalhar. Então anote aí. Tem crenças e sentimentos negativos ligados à profissão. O professor nasceu para sofrer, para ganhar pouco. O mercado não valoriza tal profissão. O médico trabalha muito e não tem tempo para nada. Ser autônomo é muito difícil, ser empresário é muito difícil. E aí você cria uma vida estressante, de muito trabalho, de luta diária. Advogado é tudo ladrão. E aí se você é um advogado e você tem essa sensação e já ouviu muito isso, você vai ter medo de ganhar bem e ser julgado como ladrão. Isso vai influenciar no quanto você cobra pelo seu trabalho e o quanto você se permite usufruir da prosperidade. Eu tive um aluno que trabalhava como despachante e ele já tinha ouvido muito a crença de que todo despachante é ladrão. E aí ele tinha um comportamento muito sabotador. Alguns serviços que ele já tinha feito, ele simplesmente não ia receber o pagamento. Então ele ficava procrastinando. Dava preguiça, ele não sabia o porquê disso. E aí, durante o programa, ele descobriu que esse comportamento era uma forma de sabotar o crescimento para não enriquecer, porque ele, no fundo, queria parecer pobre para ninguém achar que ele era ladrão. Então, não existe ninguém preguiçoso ou procrastinador por natureza. A preguiça e a procrastinação são apenas reflexos de programas sabotadores que estão gravados no subconsciente. Tem crenças também ligadas à economia, ao mercado. Então, a culpa é da crise, nesse mercado está todo mundo indo mal, então não tem como mudar. Eu também não vou conseguir crescer por causa disso. E aí, a cada notícia que você vê na televisão sobre a crise, sobre a economia, o medo aumenta. E aí você fica cada vez mais travado, fica cada vez mais sem ideias. Tem pensamentos, sentimentos e crenças ligadas à nossa autoestima. Então, por exemplo, eu não consigo, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não posso, eu tenho medo de ser julgado, criticado, eu sou incompetente, eu nunca vou conseguir ser alguém na vida, nada dá certo para mim, eu tenho muito azar, coisas boas não são para mim, eu nasci para sofrer, eu nunca vou conseguir passar naquele concurso porque é muito para mim. Então, normalmente, essas crenças são alimentadas por críticas que a pessoa recebeu no passado, por cobranças excessivas e por situações onde a pessoa sentiu rejeição e abandono. Existem também pensamentos e sentimentos ligados a crenças religiosas e espirituais. Por exemplo, isso só pode ser um karma, então não tem jeito, né? Existe o medo de ganhar dinheiro e se afastar do caminho espiritual.
Tem ainda a crença de que pessoas ricas não vão para o céu, porque creio que todo mundo já ouviu essa frase, né, que é mais fácil um camelo passar um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Todas essas crenças tendem a impedir que você tenha sucesso financeiro. Entretanto, algumas pessoas, mesmo carregando várias dessas crenças, até conseguem um relativo sucesso financeiro. Só que nesses casos, o que vai acontecer é um processo de autopunição como forma de compensação, onde a pessoa pode criar muito trabalho, muito estresse, problemas em outras áreas para ela não conseguir ser plenamente feliz e realizada, ou pode também acontecer da pessoa dar um jeito de perder ou gastar tudo ou parte do que ela ganha para criar uma vida de aperto financeiro. Uma aluna minha chamada Celeste, na época ela tinha 67 anos e sempre foi uma pessoa muito ligada à parte espiritual. Então ela tinha a crença de que a matéria e o corpo não eram importantes. E aí ela guardava todas as economias para fazer rituais depois que ela morresse, para ajudar o espírito dela a se elevar, e ela não se permitia investir na vida material. Depois que ela tratou e eliminou essa crença, ela começou a se interessar em se vestir melhor, pintar o cabelo, fazer a unha. Ela investiu em vários cursos, abriu um site, escreveu um e-book, passou a ter mais alunos, a renda dela aumentou mais de 4 vezes. E o caso dela também é muito inspirador, porque a todo momento eu vejo pessoas de 50 anos, ou mesmo de 40 anos, achando que não dá mais para fazer uma grande mudança. Outra coisa que atrapalha, sentimentos negativos e crenças que nós temos contra as pessoas que têm muito dinheiro. Sentimento de que os ricos são desonestos, gananciosos, exploradores. E aí você não quer se tornar uma dessas pessoas. Você tende a afastar a prosperidade, porque no seu subconsciente tem um programa dizendo que é isso que você vai se tornar se você enriquecer. E se mesmo assim você enriquecer, vai se autopunir por isso de várias formas, inclusive fazendo escolhas que destroem a sua qualidade de vida. Questões familiares também podem sabotar muito. Então, por exemplo, medo de seguir um caminho diferente do que a família acha que você deve seguir, e aí você vai ser rejeitado pela sua família. E no caso de famílias mais humildes, já atendi alguns casos desse tipo, medo de começar a prosperar e ter que ajudar todo mundo da família e ter que assim carregar uma carga enorme. Tive um caso de uma aluna que passou por algo bem parecido com isso. Então, ela era uma dentista muito bem sucedida e a família era mais humilde. E à medida que ela foi crescendo financeiramente, ela foi se colocando numa posição de que ela tinha que ajudar todo mundo da família. Então, por conta de problemas de autoestima, ela não conseguia dar um limite e ela se deixava explorar pelas pessoas. Até que ela ficou tão sobrecarregada que ela simplesmente largou a profissão de dentista, ela se tornou uma terapeuta mal sucedida, ela atendia 1 ou 2 pessoas por semana. Então, para ela não ter sucesso, era uma forma de se proteger. E aí, só depois de um trabalho profundo emocional, ela começou a impor os limites necessários para a família e depois disso ela começou a crescer de novo financeiramente. Mais coisas que atrapalham o crescimento. Então, raiva dos impostos, raiva das contas a pagar. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar imposto e mais as suas contas aumentam. Se você tem raiva disso, então o seu inconsciente vai querer lhe proteger, sabotando o seu crescimento para que você não tenha que pagar tanta conta e imposto e ficar sentindo raiva. Tem ainda a raiva do governo, que faz você se sentir vitimizado, impotente. Quando você guarda sentimentos que ficaram do passado, de perdas financeiras, de uma época de escassez, desemprego, falência, ou de uma situação apertada na infância, isso também sabota muito a sua prosperidade. Bom, eu poderia continuar listando por horas esse conteúdo, mas esse episódio aqui ia ficar interminável. Eu listei apenas algumas das mais de 190 crenças, pensamentos e sentimentos que eu já cataloguei no Mente Próspera. Só que tem uma coisa, listar é o primeiro passo, né? E é algo que realmente é muito importante. Mas é claro que não resolve o problema. É preciso você ir adiante e limpar profundamente toda essa programação com uma ferramenta que tenha a sua eficácia comprovada pela ciência e que consiga fazer isso de uma forma que seja ao mesmo tempo simples e eficiente. Algo que você mesmo possa se auto-aplicar de forma independente. No próximo vídeo eu vou mostrar exatamente qual é essa ferramenta e nós vamos ver os 3 próximos passos para reprogramar a sua mente e ter uma prosperidade extraordinária. Bom, e para que você tenha resultados incríveis durante esse mini treinamento, eu vou disponibilizar o acesso a uma ferramenta online que vai fazer emergir sabotadores escondidos e trazer para você a clareza que você precisa ter sobre os principais obstáculos, crenças e emoções negativas que estão impedindo que você alcance uma prosperidade extraordinária. Essa ferramenta você acessa num link que vai estar aqui embaixo desse episódio.
Em cada um dos episódios, cada um dos 3 episódios da Jornada da Prosperidade, eu vou disponibilizar uma ferramenta diferente para ajudar você. E no final eu quero presentear as pessoas mais engajadas com mais conteúdo transformador. Então, quem preencher e enviar as 3 ferramentas vai poder solicitar um PDF com todos os assuntos abordados aqui nesse treinamento e um conteúdo extra que não foi abordado nos vídeos para alavancar ainda mais a sua prosperidade. Agora eu quero pedir 2 coisas. Primeiro, deixa aqui embaixo um comentário falando sobre o que você achou de mais valioso até agora. Você pode também fazer uma pergunta que eu vou ler tudo e vou fazer o possível para responder. E segundo, se você gostou desse conteúdo, compartilhe o link, envia para alguém que você acredita que esteja precisando para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Olá, eu sou a doutora Fernanda Nishida, especialista em medicina tradicional chinesa e homeopatia e diversas outras técnicas. E assim como você, por trás desse jaleco, eu também tenho uma história. Meu pai era alcoólatra e viciado em drogas e quando os meus pais se separaram de maneira violenta eu tinha 5 anos. Depois do divórcio nós fomos morar com os meus tios de favor e ali eu e as minhas irmãs nos tornamos escravas. Nós sofremos ali todo tipo de abuso psicológico, violência física. E para vocês terem ideia, nós éramos crianças e nós éramos obrigados a carregar lata de pedra e areia para a construção da casa debaixo de chuva e sol. Tenho as marcas nos ombros até hoje. Eu conheço muitos tratamentos, mas eu tinha feridas que pareciam incuráveis. E eu sempre atraía os mesmos amigos, namorados e pacientes que me exploravam. Estava bem impregnado no meu inconsciente. Exatamente como eu fui tratada no passado, eu atraí o mesmo tipo de gente, eu peguei fobia e parei de trabalhar com o que eu amava. Deve ter eu não gostava. Porque um americano resolveu patentear pontos chineses que já existem há 5.000 anos. Bom, mas a maneira como o André citou, com tanta inteligência, com tanta clareza, ele me citou que funcionaria mesmo que o meridiano de acupuntura tivesse com polaridade reversa. Isso me chamou a atenção e fiz o curso. O que aconteceu em 3 meses foi incrível, uma verdadeira revolução. Eu não falava com os meus pais há anos, eu não conseguia sentir nada, nem mesmo saudade. E eu consegui perdoar e entender sem julgar. Eu me sinto em paz com isso. Mas que o que eu vivi foi com outra pessoa, ficou muito distante. A minha fobia de atendê-la foi desaparecendo, a minha renda aumentou. E hoje eu consigo identificar quem me faz bem, quem me faz mal, e eu não atraio o mesmo tipo de pessoa. Também sempre tive muita vontade de morar fora do Brasil. E recentemente eu recebi uma proposta do governo alemão para validar o meu diploma com todas as despesas pagas e exercer minha profissão fora do país. E olha que eu nem falo alemão. Eu recebi também uma bolsa para fazer estágio na China e fazer a prova da Federação Internacional de Medicina Chinesa. Incentivo de uma das escolas que eu já dei aula. As oportunidades estão aparecendo. Para muitos a prosperidade é só dinheiro, mas para mim é esquecer o passado, entender as peças do quebra-cabeça da minha vida. E isso não tem preço. E as pecinhas estão se encaixando. Espero que as suas se encaixem também. O curso foi para mim uma verdadeira revolução. Me ajudou a ter clareza e hoje eu consigo amar de novo como se eu nunca tivesse sido magoada e confiar como se eu nunca tivesse sido abandonada. André, minha eterna gratidão.